Amém, graças a Deus. Convido você que está na sua casa a fechar os seus olhos por um instante. E nessa mesma fé, nessa mesma disposição, louvar o Senhor. Engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O Senhor é o nosso socorro, irmãos. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos dEle para tudo. A sua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor traz paz à nossa alma, ao nosso espírito. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho com a nossa vida. Obrigado pela oportunidade desta noite de podermos derramar, Pai, as nossas petições diante de Ti. Cada uma das nossas necessidades, elas são conhecidas do Senhor e não há ninguém mais interessado na nossa vida do que Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem visitar as famílias, vem visitar os lares, ó Deus, trazendo esse refrigério, trazendo, Senhor Deus, esse descanso às nossas almas, essa convicção. Vem tirar de dentro de nós tudo aquilo que porventura tem trazido ansiedade, tudo aquilo que porventura tem trazido incerteza ao nosso coração. Nós depositamos nessa noite aos pés do Senhor Jesus Cristo cada uma das nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Nós queremos dar os avisos da igreja, lembrando que terça-feira às 20 horas, é isso? Nós temos o momento de oração. Sei que tem aí o seu aplicativo do Zoom. É isso o nome do aplicativo? Isso, o aplicativo do Zoom, às 20 horas, o pastor vai estar enviando para os irmãos dos grupos aí da igreja o link ali para você estar acessando e participar deste momento de oração. Importante que a igreja esteja em oração. Quarta-feira tem reunião, pastor? Quarta-feira, o senhor vai estar aqui? Às quarta-feiras o senhor está aqui. A partir das 14 horas, se você quiser passar, receber uma oração, fazer uma oração, ter um tempo de oração na presença do Senhor, fique à vontade. Amém? A igreja estará aberta das 14 às 17 horas. Quinta-feira, o nosso culto da esperança, transmitido pelo YouTube, pelo canal da igreja no YouTube. Você esteja participando, assistindo. Lembrando também que os jovens têm as suas reuniões, os seus encontros nas redes sociais. O pessoal do Nasakid, às 10 horas da manhã, nos domingos, estão se reunindo pelo Instagram, que você possa estar participando, né? Colocando o seu filho para assistir e ouvir a palavra do Senhor, tão importante, amém? E às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor aos domingos, transmitido pelas redes sociais e pelo canal da igreja no YouTube. Mais algum recado, mais alguma lembrança? Só isso? Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, e nós teremos um momento de meditação na palavra do Senhor. Amém? Lucas capítulo 24. Prometo para você tentar ser breve aqui. O Senhor me deu uma palavra nesses dias. Essa palavra surgiu como uma resposta. Antes mesmo do pastor me convidar, eu estava ouvindo alguns louvores. E tem um louvor do Resgate que diz assim, vou me lembrar, é o nome da música. E aquilo falou muito forte comigo nesses dias. E eu não me recordo se eu li o texto antes ou ouvi a música antes. Mas eu sei que foi nesse tema que Deus me dirigiu. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Lucas 24, acharam aí? Vamos lá. Diz assim, versículo 1. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia.
É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Até aqui. Amém. Os discípulos estavam vivendo um momento difícil. Estavam vivendo um momento de luto, de tristeza, um tempo de incertezas, um tempo de angústia. Durante o ministério de Jesus, um a um eles foram sendo chamados, foram sendo pinçados de entre a multidão, homens e mulheres com as mais diversas histórias, pescadores, publicanos, pecadores, prostitutas, donas de casa, homens ricos, abastados, outros, por sua vez, mendigos à beira do caminho. Pessoas vivendo em um cotidiano de idas e vindas, moldados à cultura e à tradição, a uma religiosidade opressora que sufocava ao invés de trazer refrigério. Como peças em um tabuleiro manipulados para se alcançar um fim. Gente inserida em um contexto de injustiças e desigualdades sociais. Um povo acostumado com mais do mesmo. Mas um dia, o sol da justiça brilhou para essa gente. E essa luz mudou toda uma perspectiva. E trouxe a revelação de que a vida é mais do que aquilo que a gente imagina. A vida é mais do que os nossos sonhos, do que os nossos projetos, do que os nossos ideais. A vida que Deus tem proposta para mim e para você, ela é maior do que a realidade que se apresenta a nós. E essa gente passou a ouvir uma palavra, uma voz diferente, que dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma palavra que traz uma nova expectativa, uma nova perspectiva. Palavra que nos tira de dentro das tendas que de vez em quando a gente mesmo arma, e nos leva a contemplar um céu estrelado de promessas de Deus. Uma palavra que nos tira de dentro das cavernas para onde a gente de vez em quando corre e se esconde com medo, com receio, com temores, para dizer para nós que ainda existe uma longa caminhada a percorrer. E como bem disse o pregador certa vez, não existe nada novo debaixo do sol. Experiências que pessoas vivenciaram há milhares de anos estão diante de nós todos os dias, não é assim? Portanto, a nossa história não é tão diferente da história deles. Um dia nós também fomos tirados de entre uma multidão. Fomos pinçados, eleitos, escolhidos, convencidos pelo Espírito Santo. Homens e mulheres com suas próprias histórias, marcadas por idas e vindas. Também recebemos dos nossos pais costumes e tradições que moldaram a nossa vida até aqui. Também estamos inseridos em um contexto onde boa parte dele, infelizmente, é marcado por injustiças e desigualdades. Também somos acostumados, e às vezes até preferimos, mais do mesmo. Mas aprove a Deus, por sua bondade e misericórdia, um dia, liberar a boa e viva palavra de Cristo ao nosso coração. E essa palavra muda todo um conceito equivocado que até então a gente traz e nos dá uma nova perspectiva a respeito do porvir. Irmãos,
e de tudo o que nós construímos, de tudo o que nós edificamos, de tudo o que nós realizamos durante a nossa existência. No fim, o que fica é a viva palavra de Deus que permanece para sempre. Porque nas palavras de Pedro, ele vai dizer que a humanidade é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Saindo o sol, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passam-se os céus, passa-se a terra, passam-se os homens, passam-se as gerações, os sistemas, passam-se os usos, os costumes, e a palavra viva de Deus continua. E esta é uma lembrança, ou a lembrança, que deve estar presente na nossa memória todos os dias. Amém? Mas, nesse texto que nós lemos, a essa altura da vida, esta foi uma dificuldade que os discípulos encontraram. Em um momento tão crucial, em um momento tão difícil, eles permitiram que a tristeza, que a incerteza sufocasse a lembrança das palavras de Jesus. Aquela sexta-feira vivida foi uma sexta-feira muito delicada para eles. Conhecida como Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira da Cruz. Jesus foi traído naquela sexta-feira, ele foi preso. E depois de ter sido interrogado e falsamente acusado, ele é entregue pelas autoridades de Israel aos romanos para ser condenado à morte. Eles massacram o seu corpo e, por fim, o pregam em uma cruz. E a narrativa bíblica vai dizer que por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, Jesus exclama: está consumado. O preço foi pago, está quitado a dívida que a humanidade tinha. Ele morre, e com ele, toda uma expectativa de mudança parece desaparecer. O seu corpo é depositado em um túmulo, juntamente com a esperança e com a alegria dos seus discípulos. Os discípulos fogem, se escondem, se trancam dentro de uma casa, evitando o contato social, e parece que vemos isso acontecer nos nossos dias, porque afinal de contas, lá fora existe uma ameaça, lá fora existe um perigo no ar. Aqui dentro, o silêncio só é rompido pelo som do choro, pelo medo, pela incerteza. O sol nasce, o sábado chega, é dia do descanso. É dia de repensar a vida. É dia de fazer aquilo que eles têm dificuldade, é dia de lembrar das palavras do Mestre. Naquele dia, o apetite dá lugar para a ansiedade. Alguém aqui já perdeu a fome por causa de ansiedade? O apetite dá lugar para a ansiedade, porque nem pão e nem peixe são capazes de suprir, ou nada é capaz de suprir o sentimento do coração. As certezas agora já não parecem ser tão claras. É hora de se pensar e se decidir muita coisa. Aquela noite parecia longa, o dia parecia não raiar. Mas naquele domingo, algo maravilhoso vai acontecer. Vale um amém? A história diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada ainda escuro, enquanto a maioria ainda dorme, um grupo de mulheres decide romper com o medo das ameaças e vai até o túmulo. Elas levam especiarias, conforme a tradição, para ungir o corpo do Senhor.
Um grupo de mulheres chega à seguinte conclusão: ainda há tempo de mais uma oferta. Ainda há tempo de mais um sacrifício. Ainda há tempo de se honrar o Senhor mais uma vez. Essas mulheres vão fazer algo que, nos momentos mais desafiadores, a maioria das pessoas não encontram disposição e nem força para fazer. Elas vão buscar, e talvez no coração delas pela última vez, elas vão buscar mais uma vez a presença do seu Senhor. Elas vão cuidar do corpo de Cristo. E graças a Deus por este remanescente, que ainda em meio às circunstâncias adversas encontram forças e disposição para buscarem o Senhor mais uma vez, para fazerem mais um sacrifício, mais uma oferta, para honrarem a Deus mais uma vez. Graças a Deus por aqueles que ainda se dispõem a cuidarem do corpo de Cristo. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros. É tempo de nós cuidarmos do corpo do Senhor. Este grupo de mulheres de fé, escute isso. Este grupo de mulheres de fé sentiam uma dor tal qual os demais, mas não se permitiram ficar ou permanecer abaladas a ponto de não fazerem nada. E por isso, vão viver uma experiência singular com o Senhor. E a pergunta que fica para nós é justamente essa: a que grupo pertencemos? Ao grupo daqueles que ainda dormem? Ao grupo daqueles que ficam ou permanecem abalados e prostrados diante das circunstâncias contrárias? Ou nós fazemos parte do grupo daqueles que rompem pelas madrugadas, crendo, acreditando e professando que ainda há tempo de se fazer algo, ainda há tempo de se honrar o Senhor, de buscar ao Senhor? Ao chegarem no sepulcro, uma surpresa: a pedra que selava a porta do sepulcro havia sido removida. O que havia acontecido? Será que roubaram o corpo do Senhor? Aquilo que já era difícil agora parecia piorar. E de vez em quando a gente se depara com algumas circunstâncias assim, quando a coisa parece que não aperta mais um pouco. Mas isso segundo a nossa ótica, porque para Deus as coisas não funcionam assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. As mulheres estão perplexas, confusas, sem reação. Elas estão confusas porque ainda não se lembram que existia uma resposta maravilhosa para tudo aquilo. Existe, da parte de Deus, uma resposta maravilhosa para tudo isto. Acredite. As coisas podem parecer cinzentas e nubladas, mas como foi pregado na quinta-feira aqui, nunca se esqueça: Deus esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Aquelas mulheres estão confusas porque o túmulo está vazio. Veja, a cruz é um grande marco do cristianismo. A cruz é a sexta-feira da paixão. Na cruz, nós nos deparamos com o imensurável amor de Deus.
Na cruz nós damos de cara com a graça de Deus manifesta na pessoa bendita de seu Filho. Na cruz nós somos convencidos de qual é a nossa condição, de que o justo morreu pelos injustos, de que o justo verteu o seu sangue precioso para que a nossa vida pudesse ser resgatada. A cruz é um grande marco do cristianismo, mas se o cristianismo terminasse na cruz, ele seria uma obra incompleta. Uma mera lembrança. A lembrança de que um dia alguém, defendendo uma ideia, defendendo um propósito, foi capaz de morrer por aquilo que acreditava. Mas o túmulo vazio é a garantia de que Jesus venceu a morte. O túmulo vazio é a garantia de que o sacrifício na cruz foi pleno, perfeito e suficiente para nos salvar e nos dar vida eterna com Deus. O túmulo vazio é a garantia de que a palavra de Deus é a verdade que prevalece para sempre. O túmulo estava vazio e elas estão confusas e perplexas. Diante deste túmulo vazio, algo maravilhoso vai acontecer. Assim como a pedra foi removida para que o túmulo servisse de testemunho para a humanidade, diante do túmulo, o Espírito Santo remove a confusão da nossa vida, a incerteza da nossa vida, as angústias da nossa vida, os traumas da nossa vida, e nos mostra que para nós existe um porvir eterno ao lado do Senhor. Dois anjos aparecem para esse grupo de irmãs e vão fazer um questionamento para elas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? O Senhor de vocês está vivo. A fé de vocês é uma fé viva. A esperança de vocês vive. As promessas de Deus para a vida de vocês não morreram. Por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A nossa resposta não está no problema lá de fora, na morte que assola lá fora. Qual a causa de tanta confusão, de tanto medo, de tanto receio? É que as pessoas estão focando mais as más palavras lá de fora, as más notícias lá de fora, do que se voltando para a eterna palavra do Senhor. É claro que nós não somos tolos. É óbvio que a gente tem consciência do grande desafio que está diante, não só de nós, mas do mundo como um todo. Nós temos noção do que o mundo atravessa. Nós oramos pela vida de todos, nos solidarizamos com as famílias daqueles que se foram. A nossa oração é pelo socorro, pelo livramento de Deus. Oramos em favor daqueles que são considerados do grupo de risco. Oramos a Deus, clamando ao Senhor que guarde a vida daqueles que estão na linha de frente nessa peleja. Nos submetemos sim às prescrições das autoridades que Deus constituiu, nos submetemos a elas. Mas não buscamos na morte a resposta para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro. Nós buscamos naquele que venceu a morte e que está vivo e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele ressuscitou. É nisto que cremos, é nisso que acreditamos, é esta fé que nós professamos. E se porventura for da vontade de Deus levar alguns dos seus,
Isso para nós não é o fim, mas apenas a continuidade de uma linda história de fé com o Senhor. E graças a Deus por tudo isso. E para encerrar, aqueles anjos ainda vão exortar aquelas irmãs dizendo o seguinte: lembrem-se das palavras que ele vos disse enquanto estava convosco na Galileia. Então, elas se lembraram de suas palavras. Querido e querida, lembre-se das palavras do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se esqueçam, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo com o mesmo amor com o qual Cristo te amou. Seja você aquele que está disposto a servir o pão, a servir o peixe, a dar a água para o sedento, o alimento para o faminto, a calçar o pé daquele que anda descalço. Seja você a luz nesse mundo, o sal na terra. Lembre-se das palavras do Senhor. Senhor, se queres, podes purificar-me. Quero. Seja limpo. Vai e não peques mais. Lembra-te de onde caístes. Arrependa-te e volta ainda há tempo. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Lembre-se das palavras do Senhor, seja forte e corajoso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Lembre-se. A história diz que elas se lembraram então das palavras do Mestre. E movidas, correram até os discípulos e começaram a anunciar os acontecimentos. E a história vai dizer que depois de ter ressuscitado, o Senhor Jesus apresentou-se vivo aos seus discípulos com provas incontestáveis, aparecendo a eles por um período de 40 dias, uma quarentena. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. E se Deus é por nós, e o amor, a bondade, a misericórdia, o cuidado, o carinho, o socorro de Deus para conosco, são provas incontestáveis disso. Que nós possamos lembrar das palavras do Senhor. Que o nosso coração se derrame em gratidão a Jesus. Que as palavras de Cristo sejam lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. O grupo de louvor vai cantar uma canção e depois eu quero fazer uma oração com vocês. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conhecia. Naquela cruz se entregou o seu perdão,
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Com amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Com amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me Amém, graças a Deus. A palavra do Senhor diz que já no final da vida, o ancião de dias, Josué convoca toda a Assembleia de Israel e diz a eles o seguinte: todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, todas elas se cumpriram. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, vai dizer que esta já é a segunda carta que eu vos escrevo. E em ambas, o meu objetivo, o meu desejo foi despertar a lembrança de vocês sobre as palavras dos profetas e a palavra do Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, pautar a nossa vida sobre a palavra de Cristo, sob a sua palavra, lançar as nossas redes, tomarmos as atitudes de fé, construirmos a nossa vida, a nossa casa, abençoarmos a nossa família, sermos homens e mulheres que fazem a diferença em meio à geração que está à nossa volta, ser aqueles que proclamam de fato as boas novas do Evangelho, sermos aqueles que declaram as palavras de vida, que anunciam que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que venceu a morte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a resposta de Deus a toda necessidade do homem, Jesus, que em suas palavras, Senhor Jesus, possamos nós caminharmos, que o dia a dia da nossa vida não saia, Senhor, da direção da Tua palavra, que a nossa vida seja como o caminho do justo, que
que brilha e vai brilhando cada dia mais, como a luz da aurora, até se tornar em dia perfeito. Assim sejamos nós. E de forma toda especial, Pai, eu quero lhe pedir, por favor, que esta palavra venha encontrar no coração do meu irmão e da minha irmã um local de pouso, uma terra boa e propícia para que ela possa crescer e florescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Senhor, diante das necessidades que a tua igreja porventura tenha, socorre, Senhor, abençoa, Senhor, todos os lares, todas as casas, todas as vidas, todas as famílias. Supra, Senhor, cada uma das necessidades, que todo joelho se dobre diante da grandeza do Senhor e todo lábio confesse que Jesus Cristo é o Senhor que venceu a morte. O túmulo está vazio e nós podemos declarar: Cristo vive e reina para todos sempre. Muito obrigado pela oportunidade desta noite de estarmos na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado ao Ricardo pela excelente palavra. Enquanto ele pregava essa mensagem, eu lembrei dos discípulos também que estavam em caminhos ali a Emaús, no caminho de Emaús. E eles iam falando dos acontecimentos da morte de Jesus e lembravam também de que ele um dia havia prometido que ele iria voltar. E uma das coisas que nós não podemos perder na nossa vida é o que o Ricardo acabou de pregar. Nós não podemos esquecer o que fez Jesus por mim e por você. Nós não podemos esquecer de que todas as promessas, desde a fundação do mundo até o Apocalipse, elas vão se cumprir. Pode passar o tempo que for, as promessas de Deus vão se cumprir. E esses discípulos estavam com o coração frios, gelados, indiferentes para a mensagem que Cristo havia deixado a eles, de que Ele iria voltar. E eles estavam chateados, tristes. E eu gosto desse texto também, que é paralelo àquilo que o Ricardo pregou, que fala que numa altura, eles já estavam ali no final do dia, à tarde, eles falam: vamos para nossa casa. E Jesus entra na casa dele, e na hora que Jesus vai agradecer pelo pão, pelo alimento, diz que esses homens então, eles reconheceram que era Jesus que estava com eles. E no mesmo instante Jesus foi embora. Uma das coisas que eu queria trazer depois dessa mensagem que o Ricardo trouxe para mim e para você, é exatamente ao contrário do que foi esses homens ali no caminho de Emaús. É lembrar daquilo que Jesus falou e lembrar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele falou que viria, Ele veio. Ele falou que morreria pelos nossos pecados, Ele morreu. Ele falou que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele falou também que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Está acontecendo isso. E a última promessa que nós estamos esperando e aguardando é a volta de Jesus. Um dia Ele vai voltar. Essa aflição, esse sofrimento que nós temos no mundo vai passar. Agora, de que lado você vai estar? Daqueles que creem na promessa, nessa lembrança que o Ricardo trouxe para nós, ou aqueles que se esquecem, que têm o coração frio, gelado, indiferente para as coisas que têm acontecido? Lembre-se de que esse Senhor lhe prometeu, e o que Ele prometeu há de se cumprir na minha vida e na sua vida. Que você possa se lembrar disso, que não foi eu, não foi o Ricardo e nenhum outro que prometeu, foi o próprio Jesus que prometeu. E esse Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele não falha nas suas promessas, e no tempo oportuno Ele vai abençoar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja que está aqui na terra. Nós queremos orar agora para encerrar o culto, agradecendo a Deus pela palavra, por essa lembrança
de que o nosso Senhor está vivo e de que um dia Ele vai voltar para nos buscar, para morarmos com Ele por toda a eternidade. Nós queremos orar, tem algumas pessoas que nos mandaram aqui pedidos. A Adriane pediu pelo amiguinho da Manu, o Felipe, é isso mesmo, né? Para que a gente orasse pelo Felipe ainda e pela família dele. Eu gostaria também de orar pelo pai do meu cunhado, o Toninho também, que está internado aqui no HC, aqui em Ribeirão. E orar também para que Deus possa abençoar a nossa nação, possa abençoar o nosso país. Orar para que Deus não só abençoe a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, mas que a graça dele recaia sobre a nossa nação, sobre a política, sobre a economia, sobre essa pandemia que nos atingiu de maneira inesperada. Que a misericórdia, a bondade de Deus seja manifestada sobre a nação brasileira. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe aqui através da vida do Ricardo. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos lembrar da palavra. Nós podemos lembrar que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará, ela permanecerá para sempre. Nós nos agarramos nas tuas promessas, nós nos agarramos na tua palavra. O texto, ó Deus, de Salmos também, 119, diz que essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós queremos depositar a nossa confiança na palavra do Senhor e na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor também das nossas vidas. Nós nos lembramos aqui também, ó Deus, do Felipe, amiguinho da Manu, lembramos da sua vida, dos seus pais, da sua família, e clamamos para que o Senhor envie das tuas misericórdias sobre a vida dessa criança, Pai, enviando a tua bondade, os teus milagres e principalmente que a obra da salvação aconteça na vida do Felipe e também dos seus pais. Eu me lembro aqui também, ó Deus, do pai do meu cunhado, o Toninho. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor estenda as tuas mãos agora, onde ele estiver, ali no HC, que o Senhor visite ele no seu leito, que o Senhor visite a esposa dele, a Nilva, que o Senhor visite a família, Pai, o Tiago, a Andréia, que o Senhor visite, ó Deus, a minha irmã, a Tati, que o Senhor visite o Hudson, o Pedro, o Júnior, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre essa família e que o Senhor cumpra o teu querer e os teus planos na vida de cada um deles. Ó Deus, eu lembro também, ó Deus, das pessoas que estão sofrendo por diversas enfermidades, não só da Covid-19, mas tantas outras enfermidades que assolam as pessoas, a população, não só do Brasil, mas do mundo, Pai. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa estar enviando o teu socorro às pessoas enfermas, aos que estão internados ali na UTI, estenda as tuas mãos de misericórdia e envie o teu milagre, a tua provisão a essas pessoas. Oramos também pelo nosso presidente, ó Deus, o Bolsonaro. Oramos pelo governador do nosso estado, Dori, tantos outros governadores, Pai, do nosso país. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de tudo que tem acontecido na nossa nação. Ó Deus, a tua palavra diz que feliz é o povo, feliz é a nação que teme ao Senhor, que ama ao Senhor. E nós profetizamos, ó Deus, que toda cadeia, toda ação do mal seja cancelado na nação do Brasil, Pai. Que os poderes políticos, que os poderes, ó Deus, que estão ali governando, as autoridades, tenham temor ao Senhor, Pai. Que as autoridades possam pensar no pobre, no oprimido, naquele que está sofrendo, Pai, não nos seus interesses próprios. Ó Deus, a tua palavra diz para nós orarmos pelas nossas autoridades, e é isso que nós fazemos essa noite. Oramos para que haja paz no nosso país, Senhor. Oramos para que haja paz na nossa cidade, nas cidades da nossa região. Oramos para que tenha paz, ó Deus, nesse mundo que está perdido no maligno, está morto no maligno. Ó Deus, como nós já aprendemos através da tua palavra, para tudo o Senhor tem um propósito. E eu creio que o propósito maior de tudo que nós temos vivido é a salvação de pessoas, de seres humanos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, por isso que o Senhor permite dificuldades, pandemias, epidemias, porque o Senhor quer se revelar ao mundo, Pai. Que o Senhor, Pai, cumpra os teus propósitos através de tudo que nós temos vivido. Oramos pela economia do nosso país.
pelos profissionais liberais, oramos pelos autônomos, assalariados, oramos, ó Deus, para os funcionários públicos. Tenha misericórdia dos aposentados, tem misericórdia dessas pessoas que vivem na linha abaixo da miséria, Senhor, que vivem com menos de R$300 por mês. Envia a tua provisão, usa a tua igreja, Pai, para levar alimento, para levar, ó Deus, um agasalho, para levar o amor e o socorro a essas pessoas, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor, Pai, tem nos abençoado e nós também queremos abençoar a tantas outras pessoas. Eu oro, a Deus, pelos idosos da nossa igreja, pelos jovens, pelos casais. Eu oro pelas crianças, ó Deus, da nossa igreja. Oro para que o Senhor dê um tempo, ó Deus, de fortalecimento dentro das nossas casas. Dê um tempo, ó Deus, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra e crescermos espiritualmente em Ti. Porque em breve, Jesus, a trombeta do anjo irá tocar e o Senhor buscará a sua igreja. O Senhor nos levará para junto de si, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, tem usado todos esses acontecimentos para despertar o teu povo. Ó Deus, que o Senhor cumpra os teus planos e os teus propósitos em nossa vida, Senhor. Eu oro, a Deus, para que a nossa semana seja uma semana de paz, de alegria em tua presença. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado ao Ricardo, à equipe de louvor, a equipe da mídia também ali, o Rafa, a Silvana, o Nani. Deus abençoe cada um de vocês e abençoe você também que assistiu aqui e participou desse culto. Que a bondade do Senhor possa ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você tenha uma semana extraordinária e abençoada pelo Senhor. Deus abençoe, um abraço nosso aqui, fique na paz do Senhor Jesus.